O novo remaster de Tomb Raider já está disponível e nesse vídeo eu quero te preparar para o que você vai encontrar nos jogos, porque sim, você vai precisar de um preparo e eu já vou te explicar o porquê disso. Galera, é o seguinte, se preparem para mais um vídeo de Tomb Raider, uma saga que eu sou extremamente fã. Só que por mais fã que eu seja aqui, quando a gente tenta olhar as coisas de fora da casinha e não apenas como um fã, a nossa visão pode mudar um pouco diante desses games. A essa altura do campeonato, você já deve saber que essa remasterização encerra o ciclo dos clássicos da franquia, certo? Ou seja, se na remasterização anterior a gente recebeu os 3 primeiros jogos remasterizados, aqui a gente tem o Tomb Raider The Last Revelation, o Tomb Raider Chronicles e o Tomb Raider The End of Darkness. E eu não pontuei os 3 jogos à toa. Eu fiz questão de fazer isso porque é a partir de Tomb Raider 4, ou se você preferir o The Last Revelation, que os problemas da saga começam a se acentuar e acabam culminando no que pode ser o maior luto da franquia dentro da fanbase. O luto por algo que não necessariamente se foi o tão falado lançamento conturbado do Tomb Raider The End of Darkness no PS2. No caso da primeira trilogia remasterizada, a gente dedicou 2 vídeos para ela. Em um vídeo a gente dava uma visão geral do que estava acontecendo, e geralmente esses vídeos têm a capa com a borda azul, e o outro vídeo foi em formato mais documental, em que a gente usa a borda amarela para distingui-lo. Para esse daqui então, não vai ser diferente. Essa vai ser a nossa visão geral para o remaster para poder tentar descobrir se realmente melhoraram o que já era bom e conseguiram consertar o que era problemático, e depois ele vai aparecer de novo no canal em um formato documental. E eu tô muito curioso para conversar sobre isso porque no estopim de tudo, que é o The End of Darkness, do mesmo jeito que o jogo original tinha muita coisa para ser melhorada, é justamente por isso que ele também tem muito espaço para impressionar com uma remasterização, porque em essência, pensando apenas no potencial do jogo e não no que ele nos entregou de problema, The End of Darkness tem potencial para ser um dos melhores jogos da saga. Se todos os problemas forem corrigidos, ele tem poder para poder impressionar. Por isso, um remaster desse jogo é tão bem-vindo. O problema é que ele foi o primeiro jogo lançado para PS2 dentro da franquia, e as técnicas utilizadas para remasterizar um jogo de PS2 e fazer com que essa remasterização impressione não podem ser as mesmas técnicas utilizadas em um jogo de PS1 remasterizado. E é nesse ponto que quando a gente chega no remaster no PS4 ou no PS5, pode existir uma quebra de expectativa, especialmente se você joga a remasterização em ordem de lançamento. A gente começa a se perguntar até que ponto consoles como o PS4 ou o PS5 foram utilizados para impressionar e o quanto eles poderiam ter ido além. Mas galera, antes de qualquer coisa, é sempre importante lembrar que não importa em qual console você quer jogar o seu jogo favorito, porque na Forte Games você encontra todos eles e com muitos benefícios na hora da sua compra. Por exemplo, olhem para esse PS4, na compra dele você ainda ganha um jogo de brinde. Se você estiver buscando pelo seu PS5, a loja também tem. Agora reparem nas facilidades que você encontra na compra do Xbox. Na Forte Games você vai encontrar o Xbox Series S com um preço abaixo da média de todo o mercado. Na loja você também vai encontrar vários modelos do Xbox Series X com ótimos preços, e independentemente do modelo que você escolher, você já vai ganhar o gift card com o Game Pass de brinde para aproveitar o seu console assim que ele chegar na sua casa. E você pode parcelar tudo isso em 10 vezes sem juros, tem desconto no pagamento à vista, e ainda por cima a loja tem Sedex grátis para o envio do seu produto ser super rápido. E não se preocupa que é tudo muito seguro. A Forte Games trabalha com o Mercado Pago, que é uma instituição financeira que previne você de cair em qualquer tipo de golpe, porque protege o seu dinheiro justamente para poder te dar segurança, e tem sempre gente no WhatsApp para poder te atender com um atendimento humanizado e te informar todo o status do seu produto ao longo do processo de compra. Então, não perde tempo, vai para Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. A primeira coisa que é importante pontuar para quem está conhecendo os jogos clássicos agora é que não tem jeito. Demanda tempo para você se acostumar com a jogabilidade desses jogos, e mesmo que você escolha os controles modernos, que é uma opção da remasterização, ainda assim não vai ser uma tarefa fácil. Tomb Raider chegou como uma remasterização e a repaginação gráfica foi o foco. Ele não foi reconstruído do zero. Em outras palavras, toda a estrutura dos games originais montada sobre os blocos calculados de forma matemática demanda que exista uma jogabilidade mais truncada para você se movimentar pelo cenário que é construído através desses blocos, porque o jogador vai precisar fazer muitos saltos que são extremamente precisos por aqui. Então podemos dizer que não, considerando os padrões de hoje em dia, a jogabilidade realmente não é perfeita, mas ela cobre o que o jogo demanda, não dá para reclamar disso. Se for para citar alguma melhoria que aconteceu nesse sentido, a gente pode dizer que os comandos ficaram mais precisos e que Lara ficou sutilmente
levemente mais ágil no The End of Darkness, mas com relação a como ela é controlada em si, nada de novo. Continua sendo uma jogabilidade difícil, independentemente do esquema de controles que você escolher. Só que as surpresas começam agora, quando a gente começa a jogar os 2 últimos jogos da franquia lançados para o PlayStation 1. Num singelo movimento para trás, Lara consegue se pendurar em uma borda. Se quiser fazer isso com mais estilo, a mesma ação pode ser executada com um mortal para trás. Nenhum desses movimentos estavam presentes em Tomb Raider The Last Revelation ou em Tomb Raider Chronicles, e isso já mostra pra gente o quão carinhoso o time de desenvolvimento foi na hora de reconstruir esses jogos. A verdade é que com o passar do tempo, muita coisa foi sendo aderida em diversos projetos feitos por fãs, que na verdade é quem sustenta essa franquia muito mais do que a própria empresa. E nesses projetos, a gente encontrava movimentos como esses e muitos outros. Mas o que é interessante é ver que o time de desenvolvimento oficial prestou atenção nesses projetos para trazer elementos deles. O time que fez a remasterização conta com pessoas da comunidade que trabalham na saga por puro hobby, e isso obviamente ajuda a trazer uma visão de quem joga o jogo para dentro do jogo, mas mesmo assim é o tipo de empenho que precisa ser mencionado, porque justamente por ser um mero detalhe mostra o quão empenhada a equipe foi, porque no fim tudo se resume a detalhes. O que vai impressionar na conta final é o quão grande o aglomerado de detalhes ficou, e isso nesses 2 jogos impressiona desde os movimentos aplicados até a qualidade gráfica exibida. Com relação ao modelo da personagem, não existe muito segredo caso você já tenha jogado o remaster anterior. A gente tem um modelo baseado nas cenas pré-renderizadas em FMV, que supera a contagem poligonal da Lara em Tomb Raider Anniversary em sua melhor versão, que é a versão lançada para PlayStation 3, e adiciona efeitos extras a ela. Lara, por exemplo, tem sempre um foco de luz direcionado para ela especificamente, que consegue gerar sombreamento dinâmico ao longo do corpo dela. Além disso, existem detalhes especulares, que basicamente é aquele reflexo de luz que ajudam ao material da roupa dela a ganhar mais brilho e, consequentemente, mais detalhe também. E não menos importante, nas cutscenes as expressões faciais ganharam 100% de vida. Ou seja, a gente está lidando com um remaster que tenta tirar a personagem da década de 90 para adaptá-la ao que a gente encontra nos padrões atuais. E com isso em mente, a gente precisa se lembrar do que os jogos originais fizeram, porque eles explicam muita coisa do que está acontecendo agora nessa remasterização para ela ter conseguido impressionar. Talvez você conheça Chronicles ou The Last Revelation por jogá-los no PS1, mas existem 2 curiosidades bem interessantes sobre esses jogos que conversam entre si. A primeira curiosidade é que eles usam ao máximo todas as mudanças de motor gráfico que foram trazidas no Tomb Raider 3. A segunda é que esses foram jogos que não foram lançados apenas para o PS1 nos consoles de mesa, eles também chegaram ao Dreamcast, que como era um console de uma geração seguinte, conseguiu explorar ainda mais e melhor as possibilidades do motor gráfico. Quando a gente pensa nos avanços desse motor em si, a gente automaticamente repara, por exemplo, que os personagens por si só, mesmo naquela época, já tinham algumas poucas expressões faciais nos games originais. E quando a gente pensa no acréscimo de poder que o Dreamcast trazia, a gente também repara que os efeitos, as texturas e a própria resolução eram superiores quando jogados no console da Sega. Eu tô falando isso tudo pra vocês porque precisamos ter consciência de que quando a gente joga o remaster desses 2 jogos em específico, a gente naturalmente percebe que houve um avanço visual quando comparamos com os remasters anteriores. E isso é muito curioso porque os remasters anteriores traziam cenários que favoreciam muito mais os gráficos, por serem ambientes amplos, coloridos e mais abertos, mas ainda assim dá pra perceber como aqui existem efeitos e técnicas que se desempenham muito melhor na hora de construir o ambiente. Eu não tô dizendo que o anterior é ruim, na verdade é bastante incrível o que ele conseguiu fazer, mas é natural que esses 2 jogos remasterizados impressionem mais, porque o 4º e o 5º jogo da franquia originais, por si só, já eram jogos mais avançados. Para colocar numa linguagem mais fácil de explicar, é só pensar que as poucas oportunidades perdidas da remasterização anterior não foram perdidas aqui. Um exemplo muito simples é a iluminação. Como eu mencionei, os modelos dos personagens, como a própria Lara, têm um foco de luz direcionado somente para eles para poder gerar sombra dinâmica, mas nos ambientes isso não acontece. Os cenários usam sombras pré-calculadas que não têm capacidade dinâmica de interação. Toda vez que a gente vê a Lara ou qualquer outro personagem sendo influenciado
influenciados por uma sombra é uma outra técnica pré-calculada que simula essa interação ali, ou seja, é mais uma técnica fake. Isso existe nos dois remasters, a diferença é como o remaster mais recente faz o uso dessas técnicas. A quantidade de objetos ou de estruturas sombreados aqui é muito maior do que no remaster anterior, ele consegue simular um ambiente sombreado muito melhor. Até existem algumas sombras dinâmicas que são aplicadas em objetos que estão em constante movimento pelo cenário, mas o que a gente precisa pensar é que na maior parte do tempo, no ambiente em si, as sombras são sempre pré-calculadas. E não é só isso, porque se preocuparam em tomar cuidado com o aspecto da sombra de acordo com cada área em específico. Em áreas abertas, essas sombras vão aparecer mais duras, e em áreas fechadas, elas vão ser mais difusas e opacas. O Tomb Raider The Last Revelation é um bom exemplo disso, porque ele tem muitos cenários internos que se aproveitam dessas sombras mais bem trabalhadas, aquelas sombras que são provenientes de um cenário interno, que geralmente são mais fracas, são mais opacas, mais difusas. Outro exemplo é como foram mais cuidadosos também com as texturas e com a geometria de uma forma geral. Não existe nenhuma técnica avançada de fato, mas o trabalho que fizeram com a geometria aqui foi melhor. Enquanto no remaster anterior a construção do mundo era basicamente a mesma e mudaram apenas as texturas para texturas em altíssima definição, aqui mudaram as texturas e também diversas partes da geometria. Existem trechos em que as construções ou os relevos são muito mais naturais, perdendo todo aquele aspecto retangular que o remaster anterior acabou trazendo. E por isso, aqui a gente encontra muito mais elementos também. Quando você chega na segunda fase do Tomb Raider Chronicles, por exemplo, e sobe o que podemos dizer ser uma escada improvisada, você vê que inseriram canos em 3D ali que originalmente não existiam. No remaster anterior, esse tipo de parte era feita também com uma textura em 2D, que por ser em alta definição até disfarçava bem, mas aqui mudaram até a geometria do local. O problema é que quando a gente se acostuma com um padrão muito alto de qualidade como esse, em uma remasterização de um jogo de PlayStation a ponto de fazer com que esse jogo seja completamente transformado, a gente não espera que esse padrão vá cair, mas é exatamente isso que acontece quando chegamos ao Tomb Raider The End of Darkness. Sim, o jogo corrige muitas coisas realmente. As ruas de Paris que antes eram bloqueadas no jogo original, por exemplo, aqui ficaram disponíveis. Lara agora não usa as duas pistolas apenas nas animações, elas estão presentes para você usar no jogo. Bugs da versão de PS2 que faziam ela aparecer nas cutscenes com uma roupa completamente diferente da gameplay, como por exemplo sair da gameplay com uma calça e entrar na cutscene de shorts do absoluto nada, também foram corrigidos. Eu sei que pode parecer pouco para um usuário comum, mas para quem acompanhou as promessas do que esse jogo deveria ter se tornado, que originalmente ele seria uma trilogia, o desenvolvimento dele, o pré-lançamento e o lançamento em si, são detalhes que fazem toda a diferença, porque ao longo desse caminho entre ele começar a ser desenvolvido e ele ser lançado, muita coisa foi se perdendo, e a gente estava sempre esperando que essas coisas fossem restauradas. Esse era o principal objetivo desse remaster aqui, e quando a gente pega esses pequenos elementos, a gente cria um pouco de esperança. Só que quando a gente tira a nossa visão de fã disso e começa a colocar um olhar mais crítico, a gente vê que isso não é o suficiente. Não é nenhum segredo para quem está dentro da comunidade que a estrutura base desse jogo é extremamente problemática, e esse, no fim das contas, é um remaster que usa essa estrutura, então era óbvio que iria dar algum tipo de problema durante o desenvolvimento. Mas problemas aparecem para serem resolvidos, e é um tanto assustador um jogo que tem problemas sendo vistos e apontados há mais de 20 anos não serem resolvidos, assim como também é um tanto assustador ver um remaster remover efeitos que estavam originalmente presentes em um jogo que chegou cheio de problemas. O remaster de Tomb Raider The End of Darkness de fato deixa o jogo mais jogável, mas como remaster, é um remaster fraco. Os modelos dos personagens não foram todos atualizados, apenas alguns, como o da Lara, o do Curtis e o da Janice, por exemplo. Áreas que antes tinham efeitos de reflexos, nesse remaster simplesmente não tem mais, e quanto à iluminação e as texturas, a gente precisa prestar muita atenção para saber qual é o remaster e qual que é o original baseados nisso, porque quase não existe diferença. E não entendam mal toda essa falta de capricho em modelos de personagens que fujam do protagonismo ou até mesmo nas texturas e na própria iluminação, não acontece porque Tomb Raider The End of Darkness já era um jogo bonito para sua época e por isso não precisou de muito trabalho na remasterização. Bem pelo contrário, em 2003 já tinha muito jogo mais bonito que ele. Isso acontece apenas porque ele é uma remasterização
tão ruim. Não existe outra explicação. Considerando que a estrutura desse jogo foi feita pensando num PS2 e tudo que a tecnologia do console conseguia proporcionar, se a gente lembrar do que foi feito nos remasters dos jogos de PS1, existia muito espaço para esse jogo brilhar enquanto uma remasterização. As texturas chapadas que o jogo continua possuindo mesmo com os gráficos remasterizados poderiam ter ganhado profundidade e relevo com técnicas como Normal Map, por exemplo, para serem mais realistas. A iluminação, aqui pelo menos, poderia ter sido dinâmica. As estruturas defasadas da era do PS2 que compõem o cenário poderiam ter sido repaginadas com mais qualidade. The End of Darkness parece não fazer parte do mesmo pacote de remasterização. Pode ter sido falta de tempo, falta de polimento, ou até mesmo problemas internos, mas nada justifica ele ter chegado do jeito que ele chegou, porque em diversos momentos os jogos remasterizados do PS1 conseguem ser muito mais bonitos do que ele. E isso é uma pena, porque o papel de uma remasterização basicamente é conseguir resolver todas as dificuldades que o jogo original tinha, mas parece que The End of Darkness simplesmente não consegue acompanhar o padrão de qualidade que todos os outros jogos remasterizados da franquia tiveram. Mas enfim, deixa aqui o que você pensa sobre esse assunto, eu quero saber a sua opinião, principalmente se você já jogou essa coletânea aqui. No mais, eu vou ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E no mais, a gente vai se ver na próxima.